Então vamos agora dar continuidade ao nosso projeto Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Nós estamos no capítulo 4, em que falaremos sobre os centenários. O livro abre esse capítulo com a seguinte frase: quanto maior a sua idade, mais saudável você é. Você já deve ter ouvido falar dos centenários ou dos supercentenários, as pessoas que conseguem viver mais de 100 anos e algumas ainda mais raras que vivem mais de 110 anos. Nós torcemos sempre para que haja algum tipo de segredo por trás de uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. Quando nós olhamos essas pessoas que conseguem viver 100, 110, 112, 115 anos, a gente se pergunta, será que essas pessoas têm alguma coisa em comum? Será que há algo a aprender com elas? E a verdade é que, apesar dos documentários e dos textos e dos livros e das coisas que tem se falado, de todo o marketing em cima disso ultimamente, não há conclusões que consigam agregar essas pessoas num grupo coeso e que nos diga assim, faça assim, que você certamente conseguirá chegar lá como eles. Cientificamente falando, essas pessoas não parecem, inclusive, ser necessariamente mais saudáveis dentro dos parâmetros que nós estamos acostumados a considerar. Então, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, os centenários representam 0,03% da população, ou uma pessoa em cada 3.333 consegue chegar aos 100 anos. Quando falamos em supercentenários, ou seja, as pessoas que vivem há mais que 110 anos, o ar ainda é mais rarefeito. Para cada um supercentenário, existem 9 bilionários no mundo. Isso é um primeiro fator limitante, porque quando a gente diminui tanto a amostra, a gente fica muito restrito diante da escassez dos dados disponíveis. Então, por que a gente tem estudado tanto essas pessoas, mesmo com uma amostragem tão pequena e mesmo não tendo ainda chegado a maiores conclusões ou nenhuma conclusão que nos dê um norte do que essas pessoas têm em comum e qual que é o grande segredo delas? Na verdade, a pergunta que é feita é por que algumas pessoas conseguem ultrapassar a barreira dos 80 anos, que é a linha de chegada para a grande maioria da população. Os genes, o nosso material genético, eles são responsáveis por 20 a 30% da variação da nossa expectativa geral de vida. Tá? Os outros 70 a 80% são de responsabilidade do estilo de vida e dos fatores acidentais. Acontece que quanto mais você envelhece, mais a sua carga genética, aquilo que você trouxe como herança, vai influenciando sobre essas variações da expectativa de vida. Para você ter uma ideia, a irmã de um centenário tem 8 vezes mais chance de se tornar uma centenária também. O irmão de um centenário tem 17 vezes mais chance. Então, ser irmão de um centenário, por enquanto, é o que te dá mais chance de, quem sabe, se tornar um. A segunda melhor chance seria ser filho de pais longevos. Entendendo isso, sabendo que, na verdade, se conseguir chegar aos 100 anos, aos 100 e poucos anos, é como ganhar na loteria, o que a ciência começou a se perguntar foi: será que o estilo de vida é capaz de nos dar os benefícios, os mesmos benefícios dos genes centenários? Seria possível simular o fenótipo sem o genótipo? E aí que eu vou te explicar rapidamente só esses dois conceitos de novo. Genética é um campo maravilhoso, muito recente, que certamente você vai escutar muito falar desse campo na sua vida e para a sua saúde nos próximos anos. Mas é um tema, obviamente, complexo, tá? Então eu vou trazer alguns termos que podem te ajudar a compreender e depois, se você tiver interesse, você se aprofunda, daria um novo projeto só para falar de genética. Então, quando nós falamos de genótipo, nós estamos falando dos genes que nasceram com você. Quando você é formado, você traz 50% do material genético da sua mãe, 50% do seu pai, e ali, da junção daquelas duas células, chegará a você com todas as suas bilhões de células, e esse genoma, essas informações genéticas não mudam mais, tá? Então pense no seu genoma, no seu genótipo, como uma grande biblioteca de receitas. Os seus genes são os livros de receitas, então você tem uma grande biblioteca disponível, você precisa dos livros de receitas para preparar muitas e muitas receitas para formar cada célula do seu corpo com cada função diferente. Então, cada célula vai ter uma estrutura e que vai determinar uma função dentro do seu corpo. O fenótipo é a influência ambiental, são as condições do ambiente que vão interferir na expressão ou não desses genes e as alterações também de comportamento que, querendo ou não deixam de ser influenciadas também pelo meio. A pergunta, saindo da explicação, seria: será que podemos simular o fenótipo sem os genótipos? Ou seja, será que eu consigo simular o estilo de vida, já que eu não recebi a herança maravilhosa do ganhar na loteria dos centenários? É isso que essa área de estudo procura responder. Porque se a resposta for sim,
Compreender como alcançar a longevidade extrema pode ser muito valioso. Se eu consigo os elementos de um mapa de longevidade pelo estilo de vida e consigo aprender a traçá-lo, eu posso encontrar muito valor nessa caminhada. E aí a gente automaticamente pensa na pergunta que estamos refletindo sobre ela desde o primeiro capítulo. Tá, mas será que vai valer a pena eu viver mais se eu não tiver qualidade de vida? O que acontece é que ao se estudar os centenários, a gente descobre que uma das características que eles têm, talvez a mais relevante, é que eles são capazes de adiar a chegada dos 4 cavaleiros das doenças. São as doenças cardiovasculares, as doenças relacionadas à resistência à insulina e inflamação, as doenças causadas pelo câncer e as demências em geral. Então, essas pessoas, elas tendem a retardar em 20, 30 anos o aparecimento dessas doenças. E olhe lá, às vezes elas conseguem fazer com que elas nem cheguem. A questão aqui é que os centenários geralmente quebram o estereótipo do envelhecimento e decadência. No final da vida, eles costumam ter função e cognição muito além da média do resto do mundo. Só para você ter uma ideia, na média, 1 em cada 5 pessoas será diagnosticada com câncer até os 72 anos. Nos centenários, isso vai acontecer em torno dos 100 anos quando acontece. Voltando à primeira frase da nossa aula e do capítulo, quanto maior a sua idade, mais saudável você é. Então, essas informações nos mostram que a genética dá aos centenários mais ou menos 20 a 30 anos de sobrevida, de longevidade e de qualidade. E é exatamente isso que nós estamos buscando replicar. Um dos objetivos da Medicina 3.0, mais um deles, é fazer com que as pessoas vivam uma vida mais longa e melhor, assim como a dos centenários. Só que, na verdade, melhor, porque eu vou trabalhando essas questões do estilo de vida já desde muito antes e com consciência e intenção. Nós queremos viver mais tempo com boas capacidades, sem doenças crônicas e com um período mais curto de morbidade no final da vida. Essa é a ideia para todos nós. Mas para isso a gente vai precisar conquistar intencionalmente, já que não fomos agraciados com o gene da longevidade, como os centenários. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a ciência pensou, que os cientistas pensaram foi, bom, se eu identificar esses genes, eu tenho um caminho, né? Eu vou achar pontos de associação entre os genes dessas pessoas que são os responsáveis pela expressão de algumas receitas. Então eu vou fazer algumas receitas, vou pegar alguns livros de receitas e vou começar a prepará-las para que eu consiga chegar lá como eles. Acontece que as primeiras tentativas e experiências nesse sentido foram altamente frustrantes. Eles não acharam nada de muito animador. Os estudos de associação do genoma, ou seja, o mapeamento do genoma dessas pessoas foi muito frustrante, porque eles não acharam nenhum ponto de contato realmente relevante. Mais uma vez, ser longevo, ser centenário, seria como ganhar na loteria. Uma outra pergunta que surgiu foi, tá, mas então por que a natureza não presenteou toda a humanidade com genes da longevidade? Muito provavelmente porque isso não é interessante do ponto de vista da seleção natural. A partir do momento que você deixa de ser fértil, você deixa de ser interessante para a biologia. Tá? Lembrando que deixar descendente significa deixar o material genético. Perpetuar a ancestralidade significa perpetuar o material genético. Isso é o maior interesse da natureza, porque ficam aqui os genes que deram certo. Então ficam aqui os genes que estão em evolução. A partir do momento em que você já fez sua parte, deixou seus descendentes da melhor forma que você pôde, né? Os melhores genes que você tem, você deixa de ser interessante para a natureza, e talvez por isso não faça tanto sentido, do ponto de vista natural, deixar-nos aqui indefinidamente com genes de longevidade vivendo para sempre. O que esses estudos mais recentes concluem é que há inúmeras formas de se tornar uma pessoa longeva, de se tornar uma pessoa centenária. Não existe uma ou duas coisas, nem no genoma, nem no estilo de vida, que são capazes de determinar isso. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, que é onde entra a parte da aula que eu falei que ia ficar um pouco mais denso. Eu quero que você preste atenção, porque mais uma vez esse assunto permeará a tua vida e a tua existência certamente nos próximos anos. O Projeto Genoma nasceu a partir de um problema muito grande de saúde pública americano, em que o governo olha para suas contas e fala, é impossível nós continuarmos gastando tantos recursos, tanto dinheiro com os problemas de saúde, de hospitais e de doenças inflamatórias crônicas não transmissíveis como a gente tem vivido. Não é possível. Tem alguma coisa errada com o que estamos fazendo. Então, o governo financiou um projeto. Quem sabe se eu consigo mapear, né, melhor cada uma dessas pessoas, eu entendo por que essa medicação funciona tão bem com uma e não funciona com a outra, por que essa dieta funciona tão bem com essa pessoa, mas essa outra pessoa não responde muito bem. Então, essa foi a ideia do Projeto Genoma. Aí, aqui nasce a medicina de precisão e a nutrição de precisão, porque quando eu começo a entender que eu sou 99,5% igual a você, nós humanos somos 99,5%
iguais. Dentro do nosso 0,5% de diferença, existem 16 bilhões de possibilidades diferentes, tá? E essas pequenas diferenças, nesses bilhões de possibilidades, é que fazem exatamente essas individualidades biológicas que nós chamamos. Aquilo que funciona para mim não vai funcionar para você, muito provavelmente, porque a minha receita do meu bolo de banana é diferente da sua receita do bolo de banana. Ambos os bolos são de banana, mas o meu pode levar um pouquinho mais de açúcar, eu posso usar uma farinha especial, os ovos são de qualidade, de procedência diferente, e tudo isso vai interferir no resultado final do nosso bolo de banana. Dentro desse projeto, dentro do nascimento e desenvolvimento da medicina de precisão, nós encontramos vários genes relevantes que conseguem nos explicar muitas coisas. Os genes são capazes, por exemplo, de explicar por que eu posso ser mais sensível à cafeína e você não. E que eu tenho insônia se eu tomar café a partir das 16 horas e você toma café às 20 horas e não tem problema nenhum. Por que você tem mais sensibilidade ou suscetibilidade ao paladar doce e eu não ligo para doce? Por que o sal pode me fazer mal e talvez até me causar uma hipertensão e com você não, tá? Todas essas respostas estão, em parte, claro, sempre em associação e interpolação, mas na genética. E daí, quando foram pesquisar a longevidade, descobriram alguns genes interessantes para nós. O primeiro dele é o gene ApoE. Esse gene está relacionado ao metabolismo do colesterol e da glicose. Presta atenção. Então, esse gene ele vai interferir na expressão do metabolismo do seu colesterol e da sua glicose, do seu açúcar. Mas descobriu-se também que uma variação nesse gene, uma variação específica, aumenta em 2 a 12 vezes a sua possibilidade de desenvolver Alzheimer lá na tua velhice, tá? Então, esse gene ele tem 3 variantes, é 2, é 3 e é 4. Não liga muito para os nomes, só presta atenção porque eu preciso te explicar da onde que isso saiu. A variante mais comum, o tipo mais comum que as pessoas carregam é a partezinha chamada E3. Tudo bem, boa parte da população tem a ApoE E3 e vai ter ali uma metabolização de glicose e colesterol mais ou menos específica. Quando as pessoas têm 1 ou 2 cópias da variação E4, elas têm de 2 a 12 vezes mais chances de desenvolver Alzheimer. Uma pessoa assim, ao fazer um teste genético e descobrir 2 cópias na variação E4, ela já precisa ficar ligada que tudo aquilo que nós temos que fazer em termos de estilo de vida para evitar as doenças crônicas, os cavaleiros e as demências, ela tem que ter 3 vezes mais trabalho, tá? E isso pode parecer assustador para muitos de vocês, que já conversei com bastante gente sobre isso, mas não é. Isso é uma informação maravilhosa, porque quanto mais informação você tem, mais chance você tem de reverter o quadro. Por outro lado, e essa área de estudo é sensacional, as pessoas que têm uma cópia da variação E2, elas tendem a ter mais proteção contra o Alzheimer, aumentando a sua possibilidade de longevidade. Existem outros genes relacionados ao metabolismo do colesterol, mais uma vez eu não vou aprofundar aqui, podemos falar sobre isso mais para frente. O que nós sabemos, então, cada vez mais é que nós temos centenas de milhares de genes agindo em conjunto. Então, não posso dizer que porque a pessoa tem o ApoE, 2 cópias do E4 do ApoE, ela vai ter Alzheimer com certeza. Não, a pessoa pode carregar esses genes e passar a vida inteira sem desenvolver sinais de Alzheimer, mas, estatisticamente falando, a chance dela aumenta muito. Existe uma interação entre os genes e existe uma influência absurda do ambiente, como nós já acabamos de explicar minuciosamente. Então, na verdade, nós precisamos, uma vez que a gente não controla se vai herdar um Fusquinha ou uma Ferrari, uma vez que você herdou a genética do Fusquinha, o Fusquinha é seu pro resto da vida, uma vez que você herdou a genética da Ferrari, ela é sua pro resto da vida, mas se você não cuidar de qualquer um que seja o seu carro, ele vai gerar problemas, vai enferrujar e vai só ficar no mecânico, a gente precisa cuidar no dia a dia do nosso estilo de vida para melhorar as nossas chances. Outro gene muito interessante dentro dessas descobertas dos genes relacionados à longevidade é o FOXO3. Ele é um gene relacionado à longevidade porque ele seria capaz de fazer reparos no seu DNA. Lembrando que tudo que eu estou te explicando aqui é de maneira muito rasa, essa é uma matéria muito complexa, tá? Então, releva e se atenha ao ponto mais importante. Esse gene funcionaria então como um centro de reparo celular. Lembrando que o seu DNA, suas células, todas as partes das suas células, elas sofrem danos e ataques do meio, da poluição, dos alimentos, do calor, o próprio sol, quando ele queima a tua pele, ele está fazendo um dano de DNA. Você precisa de mecanismos internos de reparação. Então, esse gene seria um dos responsáveis por isso. E por isso que, se ele está mais ativo, ele seria capaz de reparar mais o seu DNA e te levar com mais chance para a longevidade saudável. E daí, quando eles estudaram
a ação desse gene. De novo, ainda temos muito mais perguntas do que respostas em todos esses estudos, mas eles conseguiram fazer algumas associações que a gente seria capaz de melhorar a ativação desse gene por meio de uma ligeira restrição de nutrientes, seria uma mimetização de um jejum intermitente bem feito, por meio da atividade física. Então, eu ativo esse gene FOXO 3 por atividade física e por uma ligeira restrição de nutrientes. Mas você tem que saber o que está fazendo, não é simplesmente sair fazendo jejum e ficar desnutrido, que é muito pior. Então, mais uma vez, ainda muito mais perguntas do que respostas, mas essa área de estudo é encantadora. Então, lembrando que o seu genoma, ele é imutável. Então, a biblioteca, ela está lá, ela não muda mais. Aquela biblioteca está trancada. Não tem como você te retirar ou colocar livros novos. Ela já está pronta, ela já chegou pronta e você morre carregando ela, tá? Mas a expressão desses livros, ou seja, quais livros serão utilizados para fazer as receitas e como que essas receitas vão ser produzidas, sofre uma grande influência do ambiente e do seu comportamento. Qual que é o superpoder que nós estamos interessados, nós estamos correndo atrás aqui? Seria a capacidade de resistir às doenças crônicas ou retardá-las, né, retardar o seu aparecimento em até 3 décadas. Esse é o superpoder dos centenários que nós estamos tentando imitar, trazer para a nossa realidade por meio do nosso estilo de vida. De preferência, nós queremos fazer isso mantendo a nossa qualidade de vida pelo máximo de tempo possível, construindo aquilo que nós chamamos no capítulo anterior de década bônus e não de década marginal. A questão é que a medicina 2.0, mais uma vez, ela chega tarde demais, porque ela vai trabalhar talvez ali em tentar retardar o aparecimento da doença, mas nem isso, porque ela já vai tratar quando a doença apareceu. A gente não fala nem de medicina de prevenção. O que nós queremos, na verdade, é viver mais tempo sem doença nenhuma. E um outro defeito da medicina 2.0, que quanto mais nós estudamos aqui, eu acho que já ficou claro para você também, é que ela separa tudo, né? Ela separa e isola as doenças, ela faz diagnósticos separados, sendo que existe uma diferença muito grande entre eu fazer uma prevenção específica e eu fazer uma prevenção geral, sendo que eu sou um corpo integrado, em que eu tenho muitas células e muitos sistemas funcionando de maneira integrada, de preferência em cooperação, para que tudo possa correr bem antes, durante e depois, em todos os processos que eu estiver considerando. Então, a medicina 3.0, ela já integra isso de uma maneira melhor. Então, não adianta, por exemplo, eu abrir um teste genético e olhar genes de maneira isolada. Eu preciso entender as informações que estão ali, saber. Então, aí já fica uma dica. Para você fazer um teste genético, contrate uma pessoa, um profissional que saiba interpretá-lo muito bem para você e que vai te deixar seguro e tranquilo, e não o contrário, tá? Então, eu consigo ler, mas eu preciso integrar todos os seus sistemas, os fatores do ambiente, a tua bioquímica, todos os elementos que eu tenho. Então, o teste genético, ele é só mais uma ferramenta poderosíssima, mas mais uma ferramenta muito importante na montagem do seu quebra-cabeça, que é único, que só você tem. Na medicina 3.0, todas essas abordagens se sobrepõem, tá? Então, eu vou juntando mais uma vez o quebra-cabeça. E aí, qual seria o grande segredo? Fazendo um pequeno resumo, talvez usando uma palavra para pensar nos centenários, em como que nós podemos tentar vivenciar isso por meio de um estilo de vida mais adequado e mais voltado para tentar copiar ali a sorte dos centenários. A gente precisa pensar em resiliência, seria a capacidade de se manter em pé, apesar dos vendavais da vida. E para isso, mais uma vez, lembra do capítulo anterior? Nós precisamos nos preparar meticulosamente e executar o plano até o final.